Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje eu vou falar um pouco sobre a Síndrome da Cabana, que foi o tema pedido lá no Instagram, e a quarentena. Segue a vinheta! Ai cara, eu tô tão orgulhoso dessa vinheta. Ok, ok. Para além do número de infectados e mortos, da profunda crise econômica, do desabastecimento, do desemprego e da fome, pandemias como a do coronavírus podem ter consequências psicossociais imprevisíveis. Refiro-me às indispensáveis medidas de distanciamento físico e isolamento das pessoas em seus domicílios, como forma de evitar a disseminação do vírus. É como se a vida parasse de repente. E numa bolha de pessimismo, podemos confiar. é, Não podemos nem confiar nos meios de comunicação. A indústria, o comércio e serviços completamente parados na maioria dos casos. Bom, pelo menos foi assim nos 2 primeiros meses. E valia dizer, a total ausência de vida social e possivelmente uma catarse para a criminalidade. Aliás, o cenário de boa parte das grandes e efervescentes metrópoles mundiais já é desolador e nos lembra filmes de ficção científica, as famosas distopias, que são quando futuros alternativos mostram toda uma destruição da humanidade ou do planeta, normalmente causada pela humanidade. Ai, esses humanos. Confinados em suas casas, povos naturalmente alegres como os italianos vão às janelas e varandas para cantar e fazer festa. Por enquanto. Povos mais introspectivos talvez se sintam resignados. Entretanto, todos viverão eventuais brigas familiares, separações, depressões, enlouquecimento, suicídios, assassinatos, caso a quarentena se arraste por tempo indeterminado. Um fenômeno conhecido nos países com inverno rigoroso, como cabin fever, febre da cabana, ou mais comumente conhecido, síndrome da cabana. No início do isolamento social, por conta da pandemia, muitas pessoas estavam frustradas por ter que ficar em casa sem ter muito contato com o mundo exterior. No entanto, com o passar do tempo, a gravidade da pandemia e da possibilidade de se infectar, surge o medo de alguns de retornar à vida pós-quarentena. Sensação que nos traz a esse nome, a Síndrome da Cabana. Assim, essa síndrome se refere a sentimentos de angústia e receio diante da ideia de sair às ruas e retomar o contato social após ficar isolado. O termo teve seus primeiros relatos em 1900, no norte dos Estados Unidos. Foi criado para explicar um problema que acometia trabalhadores que passavam longos períodos em cabanas, esperando o inverno passar, e que depois era criado um certo receio em retomar o contato social. Um caso extremo dessa síndrome é a que vimos no filme O Iluminado, que inclusive fiz um vídeo semana passada sobre isso. E, claro, há vários fatores que levaram o Jack Torrance, né, o Jack Nicholson, a cometer aqueles atos no filme. Porém, isso é outro assunto. Contudo, essa síndrome não é um distúrbio psicológico reconhecido, mas isso não significa que os sentimentos não sejam reais. Alguns sintomas podem dificultar o cumprimento dos requisitos da vida cotidiana, tipo inquietação, motivação reduzida, irritabilidade, desesperança, dificuldade de concentração, sonolência, insônia, dificuldade em acordar, desconfiança nas pessoas, tristeza ou depressão persistente.
Agora, como nós podemos lutar contra essa síndrome? Que sim, tem um meio de se prevenir dela. Ou melhor falando, tentar retalhar essa síndrome. Primeira delas, respeite seu tempo. Cada um de nós tem um determinado tempo para fazer o que tem que fazer. É um fato. Nós humanos funcionamos em tempos diferentes. Einstein já falava que o tempo era relativo. Então respeite seu tempo. Seja gentil e paciente consigo mesmo. Não se compare a ninguém. Saiba que você está fazendo o melhor que você pode nesse momento. E se não estiver, tente. Isso vai mudar positivamente a sua vida. E segundo, determine uma rotina que faça sentido para você. O ser humano ele funciona desse jeito, criando rotinas. O cérebro ele necessita da questão de assimilar as coisas. Senão a gente viveria num extremo instinto de luta e fuga. Então a rotina é uma forma de o cérebro criar formas de adaptação da vida cotidiana. Isso é, deixar a sua vida um pouco mais tranquila. Então, claro que a sua rotina está diferente do que estava antes. Nós estamos isolados em casa, com várias tarefas, vários exercícios mentais. Então, assim, ó, muitas pessoas desenvolviam muito mais os músculos do corpo do que do cérebro. E agora isso está mudando. Então, crie uma rotina que você possa fazer suas tarefas, mas sem se cobrar demais. Uma coisa que funciona comigo e eu aconselho é anotar todas as funções, todos os deveres que você tem que fazer no dia no papel físico mesmo. E conforme for fazendo, vai riscando. Isso vai te ajudar em duas coisas. Vai te dar organização para o seu dia, porque você tem que fazer. E quando você risca uma coisa que tu fez, dá uma sensação de produtividade. Isso nos dá energia para fazer cada vez mais coisas. Faça uso da tecnologia, um bom uso. A tecnologia, o celular, o computador, redes sociais, tudo isso são ferramentas. Elas não são boas nem ruins. Tudo depende de como você as usa. Não fique lendo muita besteira sobre a pandemia, sobre o coronavírus. Não fique tentando assustar a si mesmo, ou se preocupar demais, ou se alienar. É muito importante que você consiga ter paz de espírito nesse momento, onde você é a sua maior companhia. E 4. Busque ajuda profissional. Talvez nunca antes tenha sido tão necessário e tão visível a necessidade que temos de ajuda terapêutica, psicológica, porque nós temos muitos problemas internos, especialmente, e nós temos que acabar lidando com eles nesse meio de pandemia. A maioria das pessoas detesta ficar sozinho. E isso é ocasionado por quê? Porque as pessoas têm dificuldade em aceitar a si mesmas, trabalhar seus erros. Tanto que muitas pessoas, isso não é julgamento, isso é uma opinião minha, mas também um fato. As pessoas vão para festas, querem curtir, querem usar drogas, querem fazer bebedeira, porque elas não querem pensar. Não querem pensar na sua própria companhia, no seu próprio, na sua própria tristeza, no seu próprio isolamento, que às vezes a gente está sozinho no meio da multidão. É complicado isso. Isso aqui dá até um vídeo próprio. Mas é muito importante a gente buscar ajuda. Terapia não é pra louco, gente. Terapia é para quem quer melhorar, quem quer se tornar uma versão melhorada de si mesma. Ok? Isso são algumas coisas que podem te ajudar a combater essa síndrome. E também a questão de sobreviver melhor à quarentena, né? Em termos sociológicos, dependendo do tempo de duração, o isolamento, ao reduzir drasticamente as, as atividades produtivas, destrói as próprias bases da solidariedade social, ou seja, as relações de mercado e a interdependência funcional dos indivíduos promovida pela divisão do trabalho. É cada um por si, ou no máximo pela própria família nuclear, o próprio núcleo familiar.
É isso que explica a corrida às farmácias e supermercados que vêm suas prateleiras vazias e sem perspectiva de reposição de estoque de produtos essenciais. Países como Índia, Alemanha, França já proibiram a exportação de máscaras e luvas. Governos ditos nacionalistas se incumbem de promover o isolamento em termos internacionais, quando a ajuda mútua se torna mais desesperadamente necessária. Sintomas disso são bordões conservadores tipo America First ou Brasil acima de tudo. Lembrando que não estou fazendo nenhum juízo de valores aqui de nenhum governo, por favor. Agora, nos resta esperar pelo resultado da colaboração entre cientistas e entidades de pesquisa internacionais que correm contra o tempo em busca de vacinas e medicamentos para estancar a atual pandemia. Entretanto, não há muito o que esperar da solidariedade entre povos ou pessoas. Salve-se quem puder, não saia da cabana. Confie na teia da vida. Eu sei que isso pode parecer um pouco pessimista e até fugindo um pouco do foco, mas esse vídeo não é somente para falar sobre a síndrome da cabana, mas falar da esperança. A esperança disso melhorar. As coisas vão se resolver. Nós sobrevivemos à gripe espanhola, peste bubônica, cólera, tuberculose, varíola, tifo, febre amarela, sarampo, malária. Nós vamos sobreviver a isso também. Você pode acreditar nisso. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Espero que você curta o vídeo. Se curtiu, dá o like, se inscreva e compartilhe. Eu acho que é uma mensagem importante que todos precisam ouvir. Valeu, pessoal!